Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso da linguagem SQL, do seu nível introdutório. E como a gente mencionou na aula passada, a gente está na lição número 5 e a gente vai aprender a restaurar um banco de dados. A palavra restaurar ela pode ter vários significados. Para o nosso caso, a gente tem um arquivo de backup do banco de dados, ou seja, um arquivo de backup é uma cópia de segurança do banco de dados, e a gente vai criar um banco de dados utilizando essa cópia do banco de dados que eu estou fornecendo para vocês. Esse processo de criação de um banco de dados através de um arquivo de backup recebe o nome de restauração. Então a gente vai restaurar um arquivo de backup e transformá-lo em um banco de dados. O procedimento é bem simples. A gente vai aprender aí de uma forma bem simples como fazer essa tarefa. O arquivo eu já disponibilizei para vocês aí, também tem o link aqui para a gente poder baixar esse arquivo. A gente já preparou ele no nosso curso aqui para atender as nossas questões, para responder as nossas perguntas. Então a gente tem ali informações sobre categorias, informações sobre clientes, informações sobre compras, e a gente vai trabalhar com essas informações. Então o arquivo de backup já está disponibilizado aí numa pasta compartilhada para vocês, é só fazer um download e a gente já vai seguir para o nosso laboratório, onde nós vamos aprender a restaurar um arquivo de backup. Então vamos lá, pessoal. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SQL introdutório. Na aula anterior nós conversamos a respeito da restauração, então a gente entendeu um pouquinho do processo de criação de um banco de dados através da sua cópia, e agora a gente vai fazer a parte prática, onde nós iremos realmente agora fazer o download do arquivo de backup, que é a cópia do banco de dados, e fazer a restauração para poder utilizar aí no nosso curso com as nossas consultas. Então, sem demora, vamos lá. Eu vou abrir o meu Chrome aqui. Eu vou abrir uma aba livre aqui, sem nenhum conteúdo. Vou utilizar o link que foi compartilhado e tem na área de vocês aí, na área de materiais do curso. Ele vai aparecer aqui para a gente fazer o download do nosso banco de dados. É um banco de dados pequeno. Eu vou clicar aqui para ele fazer o download. Ele vai iniciar toda a parte de download do curso. Então ele vai começar a fazer aqui. Ele salvou aqui como curso 1.back. Eu já deveria ter baixado, então vou fazer diferente. Está aqui o curso 1.back, que é o arquivo. Eu vou excluir e vou fazer novamente aqui com vocês. Eu vou pegar, fazer o download para vir com o nome certinho aqui, que é o que deve vir para vocês aí. Então ele vai carregar aqui para a gente, vai fazer o download. Apareceu o curso 1.back de novo, o nome, bom, sempre tem problema não, pessoal, vamos fazer assim mesmo, que é bom que a gente até, deixa eu cancelar isso daqui, vou abrir a pasta onde foi salvo o arquivo, tá aqui curso 1.back, foi por causa desse daqui, ó, vou apagar esse daqui, vou fazer novamente, pra gente ficar igual e não ter esse problema. Pronto, agora sim. Agora ele está baixando como curso.back. Não ia ter problema nenhum, viu, pessoal? Tá no curso 1 ou curso normal sem o 1 aqui, não ia ter problema nenhum para a gente restaurar o arquivo. Mas para ficar igual a vocês aí, que devem estar baixando pela primeira vez, eu vou tentar usar o mesmo nome aqui. Então eu vou lá na minha pasta de downloads para pegar o arquivo. Pronto, tá aqui o curso. Pessoal, é uma dica agora valiosa. Para evitar problemas de acesso a determinados diretórios da máquina através do nosso banco de dados, eu aconselho a gente fazer o seguinte, ó, pegar o arquivo, copiar ele, vou vir aqui em copiar esse arquivo, eu vou lá no meu C2 pontos, eu vou apagar uma cópia que já tinha aqui, eu vou criar uma pastinha aqui, ó, uma pastinha comum, chamado backup, e vou colar o nosso arquivo aqui dentro, ó, colar. Então nosso arquivo está aqui. Esse arquivo é a nossa cópia do banco de dados que a gente vai utilizar durante o treinamento. E como a gente faz para restaurar? Só lembrando, o processo de restauração cria um banco de dados a partir de um arquivo ou de um banco de dados já existente. Para a gente não perder tempo inserindo dados, criando objetos, o que não é o foco desse curso nesse momento, a gente vai restaurar um banco de dados já pronto,
para a gente poder trabalhar. Então, como a gente faz para fazer essa restauração? Eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse, restaurar banco de dados. Ele vai abrir aqui para mim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, como eu vou restaurar o banco de dados a partir de um arquivo, que é aquele nosso arquivo curso.bac, que é a cópia de segurança, eu vou clicar aqui em dispositivo. Ele vai habilitar esse botãozinho aqui para mim, com 3 pontinhos, eu vou clicar nele e aqui a gente vai selecionar o arquivo cópia do banco de dados ou o arquivo de backup. Então eu clico aqui em adicionar, para adicionar o arquivo para a gente poder restaurar. Vou procurar aqui aonde eu salvei o meu arquivo. Lembra que a gente criou uma pastinha no C2 pontos chamada backup, certo? O nosso arquivo já está aqui, ó. Selecionei a pastinha backup e o arquivo já aparece aqui. O arquivo que está dentro da pasta backup. Selecionei o arquivo, ele já vai vir para cá, não tem problema nenhum. Dou um OK. Perceba que ele já vai aparecer listados aqui nas nossas mídias de backup. Ele apareceu aqui, seleciono ele e dou OK. Perceba que ele já vai vir para cá, ele vai vir com o tipo completo, que é um backup completo do nosso banco de dados. Tem algumas informações aqui que, desde a data que foi feito o backup, quem foi o dono do backup, qual é a origem, o servidor e o banco de dados desse backup, a data que iniciou, a data que finalizou, o nome do usuário que fez o backup. Mas essas informações não são tão importantes para a gente nesse momento. Vi aqui, deu tudo certinho. Aqui do lado superior esquerdo, aqui a gente tem mais algumas opções de onde serão gerados os arquivos físicos do banco de dados. Porque é assim, eu tenho um arquivo de backup, quando eu vou restaurar, eu vou transformar esse arquivo de backup em um banco de dados. E um banco de dados ele tem arquivos físicos, que é onde fica armazenada a informação no nosso sistema operacional. E nesse caso, aqui eu defino aonde eu quero que fiquem esses arquivos físicos. Nesse momento, a gente não vai mexer e não vai alterar a configuração dos locais onde ficam os arquivos. Então, a gente vai deixar do jeito que está aqui e vai clicar em OK. A barrinha aqui vai mostrar, como é um banco de dados pequeno, ele não vai demorar muito. Então, já carregou, falou que o banco já foi restaurado com êxito. Eu clico em OK e olha o que apareceu aqui para a gente. Apareceu um banco de dados já criado, com informações que a gente vai utilizar no nosso curso. E a partir de agora a gente pode utilizar ele. Vou até expandir ele um pouquinho para mostrar as informações que a gente tem nele. Então a gente tem aqui, ó, informações relacionadas a diagrama. Perceba, pessoal. Perceba que a gente tem uma sequência hierárquica aqui de objetos, desde o nosso sistema de banco de dados ou nosso serviço de banco de dados, assim como outras informações referentes a objetos de banco de dados. Estou querendo dizer o que com isso? Por exemplo, a gente tem aqui o que a gente já viu na aula de sistemas de banco de dados. Aqui está o nosso sistema ou nosso serviço de banco de dados, com aquele conjunto de programas que mantém e suportam o que? Suportam os bancos de dados. Então agora que a gente já restaurou um arquivo e criou um banco de dados a partir de um banco de dados já existente, ou seja, do arquivo de backup, a gente tem um banco de dados aqui que ele pode ser administrado e mantido pelo sistema de banco de dados. Eu posso ter mais bancos de dados aqui, pessoal? Posso. Eu posso ter N bancos de dados aqui, cada um com um tipo de dado diferente, um tipo de recurso diferente. Por exemplo, um vai ser referente ao curso, eu posso ter outro banco de dados referente a alunos, outro banco de dados referente a informações bancárias. Então, cada banco de dados com o seu conjunto de tabelas suportando ambientes de negócios diferentes. Então, nesse caso, a gente tem um banco de dados só aqui, que é o nosso banco de dados de curso, que tem algumas informações. Eu vou olhar aqui nas tabelas que a gente vai ver nas próximas aulas, tem uma aula específica sobre elas. Temos 3 tabelinhas aqui, onde a gente tem informação guardada. Então, nesse momento, a gente fez a restauração do arquivo de backup para poder utilizar. E nas próximas aulas, a gente vai aparecer aí com mais conteúdo para a gente engatilhar o nosso curso aí. Então, vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.